E o tema de hoje é perseguição. Então agora vai começar uma perseguição terrível. A todo custo, Saul vai mobilizar o seu exército particular para matar Davi. E Davi vai passar por um processo de fuga constante. Então uma hora ele vai estar do lado até dos inimigos de Israel, outra hora ele estará sozinho no deserto. Daqui a pouco ele vai encontrar alguns homens em aperto que vão fazer parte do seu próprio exército. Então vai ser um momento de provação, um momento de dificuldade. Lembra aquilo que fala em Deuteronômio 8, versículo 2? Quando Moisés ministra o povo e fala: vocês sabem por que Deus colocou o povo 40 anos no deserto? Fala assim: coloquei o povo no deserto e o provei e o humilhei para saber o que estava em seu coração. É no deserto, é no momento da dificuldade que a gente sabe o que está no coração do homem. Então Davi agora passaria por esse deserto. Todos nós passamos por desertos, todos nós passamos por dificuldades. Exatamente dessa hora é que nós vemos o que está no coração. É a tua reação diante do desafio, diante da tua luta e diante da tua dificuldade que vai apontar para o resultado final. Vai dizer quem realmente você é. E Davi era um homem íntegro, um homem incrível, um homem ungido por Deus. Mas é claro que ele também, como homem, cometeu suas falhas. Mas todo o tempo ele sabia que aquele período de deserto era momentâneo, que logo ele receberia a habilitação necessária para não mais viver no deserto, mas para ocupar o lugar de honra, a sua constituição de rei que aconteceria mais para frente no Monte Hebron. Então vamos começar o nosso estudo lendo o capítulo 21 do primeiro livro de Samuel. Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículos 1 e 2. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só, e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Então veja agora, nesse mapa, aonde Davi estava. Então Davi foi para uma cidade chamada Nobe. Então Nobe fica no norte, ali acima de Jerusalém, fica até um pouco próximo de Jericó. E nós vemos que nesse lugar aí, era onde estavam reunidos os sacerdotes, Aimeleque e a sua família. Então naquele momento Aimeleque, que presidia aí todo o sacerdócio, o culto ao Senhor e assim por diante. E ele chega ali e ele pede ajuda para Aimeleque. Ele fala: olha, eu estou aqui com o meu exército, eu estou faminto, os meus homens também, e nós nem armas temos. Aimeleque acha muito estranho, porque Davi ele chega até ele sozinho. Aí ele pergunta assim: por que você está vindo sozinho? O que está acontecendo? Aí ele fala: ele inventa uma história, Davi, O rei me deu uma ordem e me disse: olha, não fala para ninguém e nós vamos nos encontrar em tal lugar. Foi uma mentira. Eu quero te perguntar, Bispo G, a gente sabe o que vai acontecer logo mais com esses sacerdotes. Isso também não vai ser cobrado de Davi? De uma certa forma sim, A gente percebe que é uma atitude errada dele, mas quem somos nós para julgarmos, Não vamos entrar num detalhe. Ele precisava, ele estava a serviço do Senhor, mas a gente sabe que não existe meia mentira ou meia verdade, Então meia verdade é uma mentira inteira, e assim ele coloca lá essa situação que vai colocar e que coloca em risco cerca de 80 e poucos sacerdotes que estavam lá. Então, uma responsabilidade muito grande. Poderia ter um outro caminho? Poderia. Nós não sabemos, mas infelizmente ele tomou essa posição, a graça de Jesus o alcançou, mas infelizmente a graça já o alcançava ali, mas é um erro muito grande, muito grave. Uma dúvida, Bispo G, eu acho que talvez, será que Davi não imaginava, é aquela mentira que você acha que não vai pegar nada?
acho que ele nunca imaginou que havia um espião de Saul ali, chamado Doeg, que era um estrangeiro, inclusive, né? Ele era um edomita, quer dizer, era um homem que não era da realidade de Israel, mas era um mercenário, com certeza, que estava a serviço de Saul. Davi deve ter pensado assim, né? Ninguém está vendo, não vai acontecer nada com Aimeleque, mas olha o que a mentira faz, né? Gera agora uma situação terrível para os 80 sacerdotes que estão lá, mas assim, o pior não foi a mentira, o pior era Doeg estar lá, né? Sem dúvida. O maligno que vai, e a gente sabe, Dani, pessoas que são assim manipuladoras, porque ele estava lá, ele estava assim num tipo de uma restrição. Ele estava vivendo até um certo isolamento, era uma prática daquela época. Então, ele precisava até, vamos dizer assim, se potencializar. Existem pessoas que, infelizmente, são assim, eles estão passando por um momento difícil e estão, muitas vezes, restritos na sua condição. E aí, o que eles procuram? Muitos procuram se aproximar de alguém, muitas vezes com mentira, manipulando situações, exagerando, porque a forma que Saul tratou aquela situação foi muito drástica. Então, Doeg, no mínimo, para se potencializar, ele deve ter até entrado e exagerado a situação de Davi e dos sacerdotes, porque os sacerdotes estavam ali, e ele percebeu quando o sacerdote aceitou, vamos dizer assim, a mentira de Davi. Então, ele deve ter contado só o outro lado. Então, esse é o mal, né? Eu acho que você deve conhecer pessoas que são assim, né? Que se potencializam através dos erros dos outros, fazendo fofoca. Um aproveitador, né? Um aproveitador. Doeg foi um grande aproveitador. Um grande aproveitador. Aproveitou a situação para se destacar. E Aimeleque e os 85 sacerdotes completamente inocentes. Aimeleque dá o pão da proposição. Vocês lembram disso? O pão sagrado, né? Que ficava dentro do tabernáculo. Então, quando a gente entrava no tabernáculo, no santo lugar, nós estudamos isso. Do lado direito ficava a mesa dos pães sagrados, eram colocados 12 pães ali, né, toda semana. Depois esses pães eram comidos pelos próprios sacerdotes. Então, até quando ele chega, Aimeleque pergunta, mas você está em santidade, os homens também? Fala assim, quando a gente vai para a campanha militar, a gente anda em santidade. E ali eles comem aquele pão sagrado que só o sacerdote poderia comer. A gente já começa a ver aí, Bispo G, algumas mudanças no cenário espiritual de Israel, que acho que se isso acontecesse na época do tabernáculo, eles morreriam, porque ninguém poderia comer aquele pão se não fosse sacerdote. As coisas começaram a mudar, né, nessa esfera espiritual. Porque o que ocorre é que havia um propósito muito maior na vida de Davi. Então a gente percebe que nele, no curso da vida dele, viria Jesus Cristo, rei e sacerdote. Então nós vemos aqui essa habilitação espiritual, era por aquilo que ele representava espiritualmente e principalmente o sentimento do coração. Então aqui é mais um indício do que a graça. Por que é um indício da graça? Porque ninguém que não fosse sacerdote poderia comer do pão. Mas o sacerdote o habilitou. E o habilitou ali a comer daquele pão que era sagrado. Por que o habilitou? É a graça do Senhor já o visitando na situação que ele estava. E veja, ele tinha acabado de mentir. Que coisa, né? Difícil de entender, né? Ele acabara de mentir. E se Deus fosse contrário, quem morreria seria Aimeleque por ter autorizado também. Talvez, né? Porque ele foi a autoridade que autorizou. Agora nós vemos em Davi também já essa característica sacerdotal, porque desde menino tocava harpa, adorava o Senhor. Né? E nós vemos que ao longo dessa caminhada, muitas vezes ele coloca uma estola sacerdotal. Não é? Então é interessante essa relação de Davi, né? Eu sou da tribo de Judá, mas eu tenho dentro de mim esse espírito adorador do levita, aquele que, né, se apresenta ao Senhor, muito interessante. E que curioso, tinha acabado de pecar. Então, e ele, ali você vê o que é a graça, porque o que é a graça? A graça, ela não nos olha só por aquilo que nós fazemos ou o que já fizemos, ela olha também aquilo que nós vamos fazer. Então, o coração de Davi era um coração puro, a intenção de Davi não era maligna a ponto de comprometer a vida dos sacerdotes. A gente até percebe que depois Doeg, ele vai assim, não junto com o sacerdote, ele vai sozinho e fala, estão conspirando contra você. Aimeleque deu espada e deu provisão para Davi. E aí Saul vai lá e não aceita nem a conversa de Aimeleque e manda matá-lo, ele e os outros sacerdotes, né? Que absurdo, né? Bom,
Nós vamos ver isso também. E Davi, ele recebe essa espada, que era a espada de Golias. A espada de Golias e que ele a usou para matar Golias. E ele precisava de espada, né? Então é estranho mesmo. Chega sozinho, não é? Uhum. Vai lá, come. E alguns homens estavam com ele também comem. Aí ele, não tem arma. Tá meio esquisita a situação ali. Emelec fica né, realmente seguro. Então tá bom, pega aqui a espada. E aí ele sai correndo, né? Que ele sai fugido também. Uhum. Aí ele sai fugido e aí ele vai em direção aos filisteus. Então olha nesse mapa novamente, é muito curioso, né? Porque aí ele vai sair lá de Nob, lá em cima, olha lá, tá vendo aquele pontinho branco lá em cima, Nob, em cima de Jerusalém, e ele vai a Gate, que é do outro lado, ele vai beirando os rios ali que tem no vale, e aí ele vai chegar em Gate, que é a cidade dos filisteus. E ali ele vai ter um encontro muito curioso, que nós vamos ver agora, com o rei de Gate, chamado Ax. Vamos lá. Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículos 10 a 13. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, engravatava nos pródigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Estava aqui conversando só uma correção, na verdade, Abiatar que usa estola por Davi, né? Davi que consulta através da estola, tá certo. Agora o que é interessante é que nessa passagem, Davi ele demonstra uma humildade, né? Porque ele se vê em apuros e também esperteza, né? Porque não tinha o que fazer, né? O grande rei Ax, filisteu, já estava causando bastante para Saul. E ali ele se vê e fala, bom, ele olha assim, Davi, e fala, Davi, o que você está fazendo aqui, cara? Você não é o famoso Davi que derrotou Golias? Até porque Golias vinha de Gate, não é? Ele era geteu. Você não foi que derrotou Golias e todo mundo falava? Veio agora pedir minha ajuda? Coisa estranha. E aí Davi, ele vê que não vai alcançar a favor do cara, o que ele faz? Ele começa a fingir de louco. Ele começa a babar. Então a gente começa a ver como o Davi começa a se tornar uma pessoa até versátil nisso, né? De saber viver o momento, de entender a sua situação. Isso é interessante, porque Deus vai preparando o coração de Davi para aquilo que ele vai enfrentar no futuro. Davi nunca deixou de ser um estrategista, né? Então isso a gente vê, né, esse sentimento apostólico, porque a pessoa que tem esse sentimento apostólico, que está embaixo do envio, ela não pode ser uma pessoa com uma mente fixa e que fica com um sentimento sempre de agir da mesma forma, não pode ser alguém religioso. Então Davi não era religioso, porque tem um detalhe, o babar na barba para um judeu era algo assim absurdo. Então era algo assim tenebroso religiosamente falando, né? A barba do judeu. E ele não está muito preocupado com isso, porque, mais uma vez, a vida dele tem algo muito mais importante do que a condição de vida dele. Então, estrategicamente, é aquilo que o apóstolo sempre nos ministra, né? Nós não podemos ter nada mais do que o nosso envio. Nosso envio tem que ser maior do que a nossa própria vida. Isso não pode ser só um discurso. Então, ali ele sabia. A vida dele, tudo bem, ele podia dar uma de herói, morrer, mas não. O envio dele era importante dar continuidade. Ele precisava se manter vivo por Israel. Por Israel. E é interessante esse sentimento, porque ele vai enfrentar isso lá na frente como rei e já velho, quando ele enfrenta Absalão. Quando ele vê que não tem jeito de se defender de Absalão, ele pega todo mundo aí, o povo, e fala, olha, o povo assim que andava com ele, né, os homens dele, fala, vamos embora para o deserto por amor a Jerusalém. Amém. E aí ele vai embora. Então, você vê já Davi com essa humildade, reconhecer o momento, saber que não é a hora de dar de machão, né, que é a hora de melhor se fingir de louco. E ali ele sai daquele lugar e ele vai em direção a uma cidade chamada Adulão. E aí sim o negócio vai ficar estranho, não é? Então veja no mapa, aí ele vai sair ali de Gate, você está vendo Gate à esquerda, em cima de Asquelon,
E ele vai agora para essa cidadinha azul chamada Adulão, né? É uma região ali chamada Adulão. E ali naquela caverna, ele vai descobrir o caminho para a conquista. Então vamos ler a passagem que fala sobre a caverna de Adulão. Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 a 4. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com esses moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Então nessa passagem, Davi encontra o seu exército. Esse é o exército. E é interessante, porque é exatamente aquilo, aos olhos humanos, acho que Deus já estava ensinando Davi. Davi, olha, lembra que quando você foi ungido rei, ninguém estava dando moral para você. Você era um menininho lá atrás das ovelhas. Agora olha o seu exército também. Se você olhar pela aparência, se você olhar para a condição, vai desanimar. Não vai dar certo. Brancaleone. Aí você vai falar, não, mas é aquela coisa. Deus não está olhando a aparência, mas está olhando o coração. Por quê? Imagine que 30 daqueles 400 seriam valentes. Homens assim que matariam 800, 300 inimigos num mesmo dia. Homens que iriam derrubar gigantes, iriam derrubar também, matar animais, leões. Quer dizer, se você olhasse lá na caverna, todos os homens falidos, endividados, devendo para todo mundo, né? Muitos ali angustiados na sua alma, tímidos, oprimidos, amargurados. De espírito. Então, é uma palavra muito pesada, né? Amargura de espírito. Mas o que subentende-se isso? Eram homens provados. Porque as pessoas, né, como você colocou agora há pouco, o sofrimento, né, quando a pessoa é provada, esse sofrimento, muitas vezes aperfeiçoa. Então, a pessoa que passa por momentos difíceis, ela sabe o valor quando a outra está passando por um momento difícil também. Então, esses homens foram muito importantes para Davi e para constituir um exército que ia às últimas consequências. A gente vê isso em 2 Samuel, né, o segundo livro de Samuel, capítulo 23. O coração dos valentes, às vezes, por um desejo do rei Davi de água, o que eles fazem, né? Eles entram, rompem fileiras de filisteus para beber água de Belém. Aí a gente entende um pouco da gratidão. Porque Davi, quando os encontrou, eles estavam ali, falidos, perdidos, amargurados. Davi trouxe uma palavra. Davi falou, eu também estou num momento de dificuldade, num momento de aperto. Também estou em perseguição, mas Deus é por nós. Amém. E Deus vai transformar aquilo que é a nossa fraqueza hoje em grande força. Então nós vemos muito aqui a situação da gratidão, porque tem muitas pessoas que elas recebem o carinho da igreja, o amor, ou até de uma autoridade espiritual, e no momento quando está tudo bem, quando está tudo resolvido, se esquecem, são ingratos. Verdade. E isso, é claro, vai ser levado em conta por Deus, é claro que vai. Não tem nem dúvida. Agora, esses valentes, eles eram diferenciados, eles não se esqueceram de quem eles eram antes. E um detalhe também, né, Dani, que a gente tem que observar, eles não tinham nada a perder. E a pessoa, quando chega no nível de... Por isso que eu falo, processo de conversão, da pessoa que entende o que é uma nova vida, que tem, assim, uma dívida de gratidão ao Senhor, é um processo maravilhoso. Você vê que eles não tinham nada a perder, eles iam para cima. Então eles iam, tive as últimas consequências. Alguns que caminhavam lá com ele era o seguinte, falou, vai para cima, ele ia mesmo. Se tivesse 10, 20, 30, não tinha tempo ruim. Porque foram provados na dificuldade, na aflição, gratos como você colocou, e vamos colocar mesmo, né? Não tinham muito a perder. Eles não tinham muito a perder. E um ponto que eu acho curioso é que, assim, se eles olhassem para Davi na carne, Davi, mas que moral que você tem? Tudo bem, você tem uma história, você vê seu Golias e tal, mas você também está em aperto e está perseguido. Só que eles enxergaram uma coisa que Davi tinha
que eles não tinham, que é a unção. É. E por isso que a gente vê a mesma unção se manifestando neles. Uhum. Na hora da guerra, no futuro. Aliás, alguns muito melhores do que Davi. Uhum. Nós vemos aí, por exemplo, falar de um valente que matou 800 filisteus. Uhum. Imagina uma batalha, não é? Outro que matou gigantes como Davi. Outro que matou o irmão de Golias. Outro que viu um leão numa cova, só para falar que ia matar como Davi matou, pula lá, pega o leão, mata o leão. E mata, quer dizer, é uma loucura. Uhum. É uma loucura, quer dizer, você vê a unção que estava, a capacidade, os atributos de Deus que foram derramados sobre Davi, ele agora delegando para esses homens, ele repartindo, né, e eles vivendo essa mesma manifestação de Deus. Isso é muito louco. E o que você colocou, principalmente por quê? Porque eles tinham dentro de si um sentimento, porque a submissão não é simplesmente você receber uma ordem e acabou. Uhum. A submissão é você estar embaixo de uma missão, você identificar. Eles identificaram uma missão na vida de Davi. E quando Davi pediu água, ai, quem me dera beber água lá de Belém, eles põem em risco as suas vidas, vão até lá, rompem as fileiras dos filisteus para trazer um pouco d'água para Davi. Que sentimento é esse? Ah, muitos iam falar, não, esse cara fica puxando, não sei o que lá. Não, a realidade é que eles tinham esse sentimento da verdadeira submissão. Estar embaixo da missão de Davi, obviamente, submissos iam reproduzir aquilo que Davi fazia na unção. Eles passam a acompanhar Davi. Davi vai até Moabe, né? Veja no mapa, Moabe que fica do lado oriental do Rio Jordão. Então, Moabe aliás, Moabe eram inimigos também, né, de Israel. É. Então, Moabe fica ao lado direito, e ali Moabe tem uma cidade chamada Mispá, que fica um pouco mais para norte, né? Porque é muito engraçado, né, o lado da Jordânia, como tem esse embate entre Amon e Moabe, cada hora é um que domina, né? Edom, naquele momento era Moabe que estava dominando toda aquela região. Isso. Porque Mispa ficava muito no norte, né? Ficava perto de Bazã e tudo mais. E ali ele deixa sua família e ele deve ter feito algum acordo, né? Com certeza ele fez algum acordo com o rei de Moabe. Eles eram amigos, né? Eles eram aliados, porque tinha um inimigo, entre aspas, em comum, que era Saul, né? Aliás, vai se manifestar também, né? Nós falamos sobre o rei Aques, de Gate. Vai ser um dos principais amigos de Davi. Ele vai se tornar um amigo, ele vai receber uma cidade, que é a cidade de Ziclag, de presente do rei Aques. Quer dizer, além de tudo, Davi era um estrategista de primeira, um homem honrado, que até os inimigos, entre aspas, reconheciam nele aquilo que era a soberania e, obviamente, o que vinha de Deus na vida dele. Isso é imprescindível para um homem apostólico. Vamos ler então agora a continuação daquela situação lá em Nob dos sacerdotes. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículos 9 e 10. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube, e como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, e ele lhe fez provisões e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então a gente vê que Doeg, né, ele vai lá, conta para Saul. Saul, já possesso por demônios, né, chega ao absurdo de mandar matar. Então pode ir lá e mate todos os sacerdotes. Matou 85 homens que estavam com estola sacerdotal de linho. Aliás, o único que escapou foi o filho de Aimeleque, né, que é Abiatar, que vai ser esse sacerdote, que vai usar a estola sacerdotal toda vez que Davi vai consultar. E Abiatar também sabe que está ameaçado de morte, porque Saul vai persegui-lo, né? Em virtude da situação da familiar ali que tinha protegido Davi. Aí fala, não resta mais nada se não seguir Davi. Então, mas você sabe, assim, tudo isso, né, Dani, como é interessante, como Davi era um homem sábio e eles tinham a palavra correta para o momento correto. Então, ele encontra depois. E ele ao encontrar Abiatar, ele fala, olha, Abiatar, eu sei que eu fui o motivo da morte do teu pai. Ele reconhece o erro dele. Assume e fala, eu não sabia que Doeg estava lá, porque Doeg que foi o grande problema. Mas quem procura tirar a tua vida, procura tirar a minha também. Vamos nos aliançar. E aí essa aliança é uma aliança muito interessante, porque Abiatar não é um guerreiro.
Ele é um homem de paz, ele é um sacerdote. E Davi é um guerreiro, mas não é um sacerdote ainda, apesar de Deus ministrar a vida dele. E agora então o que acontece? Começa nessa aliança, começa o quê? O manifestar. Quantas vezes agora Davi vai procurar saber a vontade de Deus, ele tem Abiatar. E quantas vezes Abiatar está correndo risco de vida, ele foi o único sobrevivente. E ele vai ser preservado embaixo de aliança e de cobertura de Davi. Então nós vemos essa aliança é muito importante, porque muitas vezes as pessoas ficam procurando seu próprio espaço, no casamento. Tem gente que briga por bobagem. Tem que entender que estão, mesmo que não concordem em determinadas situações, eles têm que aprender a não discordar, né? A discordância, a divisão é uma malignidade terrível. Veja, mesmo que eles não concordassem sobre alguns aspectos, eles se aliançaram, não deixaram de discordar, não dividiram, e ali só houve o quê? Houve uma somatória de vitórias. Cada vez que Davi precisava de uma palavra, estava lá Abiatar para buscar um Senhor e ter a resposta. Outra coisa que é interessante, que lá na frente, nós vemos quando Davi está para morrer, que ele fala para Salomão destituir Abiatar. Não é? Não dá uma conotação também, Bispo G, de uma coisa um pouquinho também política, que Davi construiu em muitas vezes? É que assim, Davi, como é que a gente não pode deixar a humanidade das pessoas de lado, nós não podemos, vamos dizer assim, espiritualizar tudo. Então, ele estava deixando agora um sucessor, que era Salomão. E existiam pessoas que, a despeito disso, Abiatar podia honrar o rei e tudo, mas você pode ter certeza que alguma marquinha ficou e que Davi percebeu que existiam marcas ainda em Abiatar. Mesmo ele sendo um sacerdote, ele talvez não fosse, vamos dizer assim, diante de Davi ele era ainda um devedor, mas mais para frente com Salomão, ele poderia manifestar o quê? Um outro sentimento. E tinha o cumprimento da palavra que da casa de Eli não existiria mais sacerdote, né? Que fala aqui no versículo 27 do capítulo 2 de 1 Reis. Então também havia um ciclo de Deus, né? Para que fosse levantado Zadok, né? Que seria a nova linhagem sacerdotal a partir do reinado de Salomão. Mas é assim que Davi vai construindo um reino sólido, né? Com exatamente estas alianças no momento de dificuldade, né? Com Saul. Então ele já tinha a aliança de Jonatas e ele começa agora, fora daquele círculo que ele vivia no palácio, a construir outras alianças. A aliança sacerdotal, a aliança de alguns inimigos. Então ele vai preparando ali, né, a sua estrutura política como rei. É realmente muito curioso. Vamos ver agora o capítulo 23 para encerrarmos a aula de hoje, que é o livramento, né, o grande livramento da cidade de Keila por parte de Davi. Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versículo 4 em diante. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado e fez grande mortício entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Perguntou Davi ao Senhor: Entregar-me-ão os homens de Keila, a mim e aos meus servos, nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: Entregarão. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Saul ia de um lado do monte, e Davi e os seus homens da outra. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém estes e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Então nós vemos nessa passagem em que Davi vai livrar uma cidade chamada Keila, que seria atacada pelos filisteus. E aí é curioso que ele livra a cidade, faz um favor com os seus homens que ele treinou, não é? E quando Saul descobre, Saul vai em direção a Keila para buscar Davi. E ele pensou assim: bom, pode ser que Keila, os cidadãos aqui de Keila vão me defender. Só que não. Ele pergunta, ele consulta, né, com Abiatar: e aí, Deus? Deus fala: dá-o fora, porque aqui a ingratidão é alta. Né? Até pelo fato da limitação deles, né? Porque do medo, vem um exército de 3.000 homens, os melhores homens de Israel. Keila
era uma cidade pequenininha. Claro. Então, até para preservação. Então, e o senhor mostrou claro, é o seguinte, aqui ó, não tem corajoso que vai te defender não, viu? Exato. E aí ele vai em direção ao deserto de Zif, vamos ver o mapa? Então ele vai cruzar ali de Keila, tá vendo? Keila está bem no meio ali do lado de Adulão. Ele vai cruzar esse deserto de Zif, e ali ele vai ter o ápice dessa fuga, porque ali é uma região montanhosa, e antes de ele chegar em Engedi, ele passa realmente por um grande apuro, que ele só não realmente foi prejudicado por Saul, porque os filisteus atacaram Israel e aí Saul teve que deixar de perseguir. Então, eu vou mostrar aqui mais ou menos, vamos ver se a gente consegue, eu vou ficar em pé, vamos ver se os câmeras me acompanham aqui. Vamos supor que essa mesa aqui é um monte, né? Então é interessante o quê? Que estava Saul vindo pelo lado da montanha, então aqui é a montanha. Então o curioso é que Davi estava vindo aqui, e pelo outro lado da montanha, porque eles não sabiam, Saul estava vindo também. Então estava Davi vindo, Saul pelo outro lado, e eles iriam se encontrar aqui, nesse outro lado aqui. Então quando já viram que iam se encontrar do outro lado da montanha, aí o que acontece? Aí os filisteus começam a atacar Israel, que foi um grande livramento. Então, eu fico imaginando a emoção, parece filme de faroeste. É verdade. Né? Um de cada lado da montanha, correndo, e quase se encontrando, né? Enfim, para o momento, né? Faroeste é boa, né? Então, o momento de se encontrarem, né? Então, quer dizer, é algo surpreendente quando Deus quer, né? Quando Deus quer livrar o homem, né? Seja o que for, quando Deus tem um propósito, Ele vai dar um caminho de livramento. Amém. Não é? E Deus usou o inimigo. Usou até o inimigo, usou os filisteus. Quando Deus quer abençoar, Ele usa até o inimigo. Deus é Deus, Deus é o Criador, Deus está no controle. Acho que ali Saul já sacou que Deus não estava com ele, né? Era para ver mesmo. Já ficou o recado que Deus não está bom. A gente tem uma pessoa na linha, vamos falar com a Paula de Paulínia. Boa tarde, Paula. Boa tarde, bispo. Graça e a paz do Senhor seja com você, com a tua casa. Você tem uma dúvida referente ao tema de hoje? Exatamente. Eu fiquei em dúvida, intrigada. Pode falar no continuamente. Quando os bispos falaram que as pessoas estavam em submissão. Pode abaixar todo o volume do seu televisor. E respeitando a unção do Davi, eles atendiam tudo o que ele fazia, assim, iam atrás até das coisas erradas que ele fazia. Isso eu posso fazer se eu ver que o meu pastor, o meu bispo está fazendo alguma coisa errada? Então, vamos tentar entender a pergunta dela, ficou um pouquinho confusa, mas vamos lá, porque a gente está tendo um conflito de áudio, porque o televisor dela estava com volume mais alto. O que eu entendi é questão da submissão. Então, se você tem, ela colocou assim em questão, que os bispo... Os homens iam atrás de Davi, mesmo ele estando errado. Exatamente. E se isso pode ser feito, por exemplo, uma pessoa que está com o pastor... É que aí pode ser muitas situações. Não, né? é muito diferente. Eu acho que assim, ela está citando uma situação muito, vamos dizer, focada, muito apropriada para fazer uma comparação muito diferente. Precisa saber quem é o pastor, se ele está fazendo o que é que ele está fazendo de errado. Não é bem assim. Agora, seguiam Davi porque viam nele o Espírito de Deus. O fato de ele ter contado uma mentira não desabilitava a vida dele de uma série de outras coisas que ele fazia e ele se dedicava. Então o erro dele foi uma mentira que nem fez com má intenção. Agora, se você está atrás de um pastor que tem alguma coisa que é realmente terrível, algum mal muito grande, olha, aí você não vai andar embaixo de unção de alguém que anda no pecado. Então eu penso dessa forma. Agora, não sei qual que é a extensão do pecado de um pastor.
Agora, ali era uma simples mentira. Isso não desabilitou aquilo. Obviamente, as consequências foram graves, mas o pecado de Davi não era tão grande, nem a intenção dele é uma intenção maligna. Ô Paula, você quer talvez fazer a pergunta, quer mudar um pouquinho a tua pergunta para ver se a gente consegue entender melhor a tua dúvida? Não, eu acho que já está. É isso mesmo. Já tá bom, já. Legal. E agora eu vou procurar mais a palavra, ok? Amém. Obrigado, Paula. Você não pode ser, Paula, conivente com o pecado nunca. Você também não vai ficar expondo a pessoa. Se a pessoa pecou, está errando, ele é ungido de Deus, você não vai expor, porque você pode escandalizar outras pessoas se perderem no meio do caminho. Mas você não pode dar aval ao pecado. Então, o interessante, se é isso com um pastor, alguém que você conheça, vá você pessoalmente com ele. É o que a Bíblia fala. Vá até teu irmão e fale com ele. Se não te ouvirem, aí você vai e toma uma posição. Se houver alguém acima dele, você aí fale com essa pessoa acima dele. Se não quiser se acertar, tratá-lo como gentil e publicano. Então não ande embaixo de cobertura de quem não quer se acertar. Vai procurar alguém que seja de cobertura espiritual, que te dê cobertura e te abençoe. Eu acho que é importante do que ela colocou aí, é que muitas pessoas também querem querem alguma desculpa, não é? Para falar contra uma autoridade, não é o caso dela, mas às vezes agir em algumas situações de forma independente. Uhum. E não é bem assim, também não pensa no próximo, também não pensa no corpo, não é? Por isso que tudo que for feito em situação de pecado, coisa do gênero, precisa ter prova, precisa ter testemunha. Porque, olha, eu acho. Acho não resolve. Tem que ter fato. Não, realmente eu tenho provas, eu tenho testemunhas, realmente, olha, é pecado e tal. E vai primeiro com a pessoa. Porque ainda que eu tenha duas testemunhas, ainda que eu tenha provas de tudo, eu não posso expor isso diante de algumas pessoas que podem se escandalizar. Alguém que está há pouco tempo na igreja não vai entender. Exato. E de repente se afasta e se perde. Então aí a situação é pior ainda. Então nós temos que tomar muito cuidado. Obviamente Deus trata os seus ungidos, mas a pessoa que toma ciência deve falar também, conversar, para que a pessoa possa se acertar, né? Então, assim, a etapa é a seguinte, você fala diretamente com a pessoa. Se a pessoa não quis ouvir, você leva duas testemunhas. Se não quis ouvir com as duas testemunhas, você fala com uma autoridade superior. Né? Quando fala para expor a igreja, não dá para expor a igreja porque ela não é a autoridade para expor a igreja. Mas o que ela pode expor? Alguém que seja sobre ele. Falou com ele, não aceitou, vai alguém que está sobre ele. Não tem ninguém sobre ele, falou com ele e não se acertou, desculpe. Então deixa ele seguir a vida dele e você vai procurar um local onde haja pessoas de sentimento limpo que possam levar o evangelho verdadeiro. E outra regra importante, né? Provar se os espíritos procedem de Deus. Acho que isso é essencial, não é? Bom, chegamos ao final da aula, vamos agora para a revisão da aula sobre a perseguição de Davi. Na aula de hoje, estudamos os capítulos 21 a 23 do primeiro livro de Samuel, que narram o início da perseguição de Saul a Davi. Davi passou a fugir em direção ao deserto da Judéia, mas no caminho, muitos episódios ocorreram. Davi foi suprido pelos sacerdotes em Nob, com pães sagrados e a espada de Golias. Davi, para sobreviver diante do rei filisteu, Aquis, fingiu ser louco e começou a babar. Saul exterminou 85 sacerdotes em Nob, delatados por Doeg. Davi livrou a cidade de Queila dos filisteus, mas teve que fugir de Saul novamente. Davi quase foi pego por Saul nas montanhas da Judéia, mas foi livrado por um ataque dos filisteus em Israel. Até a próxima aula.